Programa Diário de Oração, chegando até você, até a sua família, levando a Palavra de Deus. A gente sempre começa apresentando a Palavra de Deus porque é ela que é a referência das nossas reflexões. Muito mais do que pensar na Palavra de Deus, mas daquele que nessas reflexões que nós estamos fazendo nesses dias, acaba sendo a referência para nós, que é o próprio Cristo, as atitudes de Jesus Cristo hoje, e claro, atitudes de antes, mas que se tornaram e são tão atuais para todos nós. Falar em atitude de Jesus é bem simples e muito fácil, porque qualquer coisa que você ler no Evangelho, nos 4 Evangelhos, e até mesmo nos livros depois dos Evangelhos, as referências sobre Jesus, é muito simples porque você vai encontrar aquilo que você precisa ouvir. Talvez não aquilo que você queira ouvir, mas aquilo que de fato você precisa. E aí a gente entende que nesta confusão toda de atitudes, de sentimentos, Jesus sempre apresenta um referencial. E o nosso referencial de hoje é a questão da gratuidade. Gratuidade nos relacionamentos, gratuidade nas coisas que nas coisas que nós precisamos realizar, que nós precisamos fazer. E tudo isso é traduzido de uma maneira muito simples. O amor que ele apresenta como uma referência para todos nós. Mas não um amor comprado, não um amor que se vende, mas o amor que é de fato gratuito e não exige recompensa de ninguém. Aliás, não exige recompensa e é um amor que não entende que a recompensa seja um dado a ser considerado. Todas as vezes que a recompensa ela passar pela nossa cabeça, é sinal de que aquele sentimento não foi um sentimento gratuito e muito menos desinteressado. Porque a recompensa ela está dizendo de antemão que eu, de fato, preciso ser reconhecido naquele gesto que eu fiz. Não estou me referindo ao reconhecimento de trabalho, de talento, de dom. Não me refiro a isso, porque todos nós somos e precisamos ser reconhecidos para que você melhore ou para que você dê outros passos e assim por diante. Eu me refiro à retribuição, não à retribuição, mas ao reconhecimento de fato de que, olha, aquela pessoa é bondosa, então, por causa disso, é uma pessoa boazinha, ela vai para o céu. Não é este reconhecimento a que eu me refiro. Eu me refiro justamente ao fato de você perceber que a sua atitude, ela precisa encontrar um elo em tudo aquilo que Jesus apresentou. Aquilo que eu faço, que encontra essa ponte, esse elo com aquilo que Jesus anunciou. Eu posso, nos meus trabalhos, seja na comunidade, onde quer que eu esteja, viver tudo isso, viver esse sentimento de Jesus que às vezes se transforma em atitudes, mas de uma maneira especial nós podemos fazer isso. E por isso que uma das reflexões é a questão da gratuidade. Se você olhar, por exemplo, as atitudes que ele teve, numa das citações muito bonitas, quando Jesus, por exemplo, ele cura um enfermo que é trazido pelos seus amigos e pelo telhado de uma casa. Não tinha como entrar ali e a única maneira que eles tiveram ou pensaram de fazer com que aquele amigo chegasse até Jesus fosse pelo telhado. E Jesus, ele tem essa atitude de gratuidade perante aquela pessoa. Porque ele não chamou a atenção, dizendo que a casa não era dele, por isso eles não poderiam entrar. Jesus não disse que a atitude era uma atitude muito incoerente, uma atitude irresponsável, ele não disse absolutamente nada disso. Jesus simplesmente acolheu, antes do enfermo, Jesus acolheu aquelas pessoas que o trouxeram. Porque para Jesus a fé de todos tinha a mesma intensidade. Tanto aquele que estava doente e que foi curado por Jesus, quanto aqueles que o trouxeram. Ou seja, todos eles, suponhamos que eram 5 pessoas, o doente mais 4 carregando a maca. Essas 5 pessoas tiveram a mesma intensidade de fé. E o coração de Jesus não podia ter uma atitude a não ser de gratuidade. E isso é fundamental, porque Jesus curou sem corrigir, sem chamar de responsável e sem julgar. Curou. A gratuidade está justamente nisso. Jesus sabia que eles jamais poderiam dar alguma recompensa e curou. Na verdade, a nossa preocupação precisa ser essa também, ou ter pelo menos isso como uma referência. Às vezes, quando nós vamos fazer alguma coisa para alguém, nós dizemos, olha, eu fiz isso para fulano, eu espero que ela possa me recompensar de alguma maneira. Ou então você diz assim, nossa, eu fiz tanto para aquela pessoa, e ela hoje não me dá um oi, como se eu fosse a pior pessoa do mundo.
Então aquilo que você fez acaba não tendo tanto valor assim, porque você fez em função daquilo que a pessoa poderia fazer por você. E esse é o grande erro que eu cometo e você também, às vezes, né? Criamos, de fato, algumas situações que já elas denunciam qual é o meu erro diante daquela atitude que eu tive. Por isso, a gratuidade ela deve ser algo buscado, deve ser buscado por mim, por você, como uma referência bíblica, não como uma referência de bons relacionamentos, relacionamentos de vizinhança, mas porque nós queremos que o nosso relacionamento ou que a nossa atitude, de fato, seja sempre em função da palavra de Deus e não em função daquilo que eu posso ter ou querer ou receber por aquilo que eu fiz. Muito bem, você fica então agora com mais uma oração, mais uma bênção para você e para toda a sua família. Senhor, que chamastes os apóstolos para serem pescadores de homens e construtores de um mundo novo, chama também agora os jovens para os diversos serviços e ministérios em tua igreja. Alarga os seus horizontes ao mundo inteiro e fá-los ouvir as súplicas de tantos irmãos e irmãs que anseiam por luz e verdade. Santifica-os no teu Espírito e comunica-lhes a tua sede de redenção, para que respondam ao teu apelo com gratuidade e sejam sal e luz até aos confins da terra. Amém. Queremos rezar com essa oração por todos os missionários e missionárias que estão além fronteiras, em lugares muito distantes, onde raramente as pessoas teriam a oportunidade de ouvir falar de Deus. Sejam missões adigentes, ou seja, para fora do nosso país ou dentro do nosso país, mas que estão em zonas de fronteira, levando a palavra de Deus àqueles que mais necessitam dessa palavra. Por isso, toda a nossa oração hoje é direcionada a todas essas pessoas, pedindo a Deus que derrame sobre eles todas as bênçãos necessárias, cheias de fortaleza, de ânimo e de esperança, para que aquela realidade onde eles se encontram sejam realidades de fato mudadas pela palavra de Deus. Então a nossa oração de hoje por todos aqueles que sentiram no coração esse desejo evangelizador, levando a todas as pessoas, principalmente as que mais sofrem, a palavra de Deus. Receba a bênção de Deus, esse Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.